Como cuidar de costela de Adão. Já adianto que é uma planta de fácil manutenção e que requer pouca atenção. Cuide da sua costela de Adão e ela cuidará de você. Rega. Quando se trata da rega, é muito simples. A monstera precisa de água, mas não muito, ou seja, vá na linha da moderação. Inclusive, é aconselhável deixar sempre secar o solo entre as regas. A frequência ideal é regar cerca de uma vez por semana. Mas em caso de calor excessivo nos períodos de verão intenso, em que o solo secar mais rápido, aumente para 0,2 vezes por semana. Não se esqueça, as raízes da costela de Adão temem o excesso de água, por isso certifique-se de que o solo está bem drenado. Para isso, basta colocar uma camada de cascalho ou bolas de argila no fundo para facilitar o fluxo de água. Durante o período primavera-verão, que é o período de crescimento da costela de Adão, o melhor mesmo é nebulizar as folhas regularmente para reproduzir um pouco da umidade do seu ambiente natural. Portanto, borrife água por toda a sua folhagem. Luz. A costela de Adão prefere luz indireta, embora possa se adaptar a níveis de luz mais baixos. Por isso, não exponha sua monstera à luz solar direta, pois muita luz pode queimar suas folhas. Quanto à localização, pense na floresta tropical. Os raios que ali penetram são filtrados pela vegetação. Então, opte por locais longe da luz solar direta para instalar sua planta. Portanto, o melhor lugar para instalar sua costela de Adão é perto de uma janela, mas sem exposição solar direta. Também, evite a proximidade de uma fonte de calor, como aquecedores e fogões, pois essa planta tropical precisa de umidade. A temperatura ideal é cerca de 20 graus Celsius. Ficam lindíssimas em salas. Qual o melhor substrato para a costela de Adão? É necessário um bom substrato para cultivar a costela de Adão, já que como a planta vai viver dentro de casa, precisa de um solo de qualidade, pois só ele lhe fornecerá os nutrientes de que necessita. Então, se atente à qualidade do substrato que vai receber a nova planta, escolhendo dentros específicos para plantas interiores, podendo se tratar de uma mistura de adubo orgânico e fertilizantes, acrescido de cascalhos ou bolas de argila para facilitar a drenagem do solo. Poda. Em relação à poda rotineira da costela de Adão, remova, ao longo do ano, as folhas secas ou mortas. Já a poda principal, aquela que fará a planta crescer mais, deve ser feita no início da primavera. Para podar sua monstera, use uma tesoura limpa e afiada para cortar qualquer excesso de folhas secas. Lembre-se de cortá-las em sua base. A costela de Adão suporta bem a poda em geral, podendo ser cortada conforme desejado e necessário. Não tem segredo. Adubo. Fertilize sua monstera com um adubo natural de 2 a 3 vezes durante a primavera-verão, isto é, a cada 3 semanas mais ou menos, durante este período de crescimento. Em condições ideais, a costela de Adão é uma planta de crescimento incrivelmente rápido que pode atingir alturas de até 3 metros em ambientes internos. O forte período de crescimento ocorre na primavera e no verão, mas é comum ver rebentos jovens se desenvolvendo ao longo do ano. Incrível, não? Transplante. Após a compra de sua costela de Adão, se o vaso for muito pequeno, sinta-se à vontade para replantar em locais maiores. Se quiser que a planta cresça mais, opte por um vaso que seja no mínimo 5 centímetros de diâmetro maior. Mas, se você quiser que sua planta fique com a mesma altura, apenas a conserve no vaso em que estiver. Outra dica é a cada ano, ou no máximo a cada 2 anos, de preferência na primavera, transplantar essa planta para um vaso com diâmetro um pouco maior, para repor os nutrientes no substrato e estimular um novo crescimento, já que as plantas de interior crescem mais devagar que na natureza. A costela de Adão é conhecida por suas raízes aéreas visíveis na superfície do solo e emergindo dos caules como cipós. Se você se perder no tempo, sua monstera mostrará que está pronta para um vaso maior quando seus caules e raízes maiores começarem literalmente a sair do vaso. Estaqueamento. Alguns donos de costela de Adão gostam de estaquear suas plantas com protetores de cultivo, não apenas por razões estéticas, mas também para apoiar a planta e ajudá-la a crescer mais verticalmente. Para fazer isso, basta inserir uma estaca de madeira ou de bambu e prender as hastes da planta com um barbante. Como cuidar da folhagem de costela de Adão? Para o cuidado da folhagem da costela de Adão, o foco deve ser na limpeza. Para isso, pegue cada folha entre 2 panos macios e úmidos e limpe a parte superior para remover toda a poeira.
além de borrifar água regularmente em suas folhas, o que ajudará a manter sua planta sempre limpa e bonita. Outro cuidado indispensável é a rotação da planta. Ou seja, a monstera cresce na direção da luz, para mantê-la em um formato harmonioso. Lembre-se de girar sua planta assim que notar uma inclinação. No mais, faça a poda regular, conforme já indicado. Como fazer muda de costela de Adão, monstera? Quem pretende fazer mudas de costela de Adão, saiba que esta planta é uma das mais fáceis de propagar, graças às suas raízes aéreas. Embora existam muitos modos de fazer isso, o jeito mais certeiro é através da água. Veja, a seguir, as instruções para fazer mudas de costela de Adão. Passo 1. Escolha um talo da planta para a muda. Usando uma tesoura limpa e afiada, corte um talo de 2 a 5 centímetros abaixo de uma raiz aérea. Você não precisa fazer a muda com uma raiz aérea, mas é uma maneira garantida de germinar com sucesso. Passo 2. Coloque o talo na água. Em um copo transparente cheio de água filtrada, coloque o talo escolhido. Certifique-se de que apenas o caule está submerso e que nenhuma folha foi deixada na água. Passo 3. Coloque em um local bem iluminado indiretamente e espere. Evite luz solar direta. Você pode precisar trocar a água a cada 2 ou 3 dias para mantê-la fresca. Geralmente leva alguns dias para a raiz começar a crescer. Passo 4. Plante a muda. Após cerca de uma semana, transfira a muda para o substrato devidamente preparado no vaso. Um vaso mediano é melhor, não devendo exceder o diâmetro de 15 centímetros. Passo 5. Hidrate. Durante as primeiras semanas ou até que sua planta pareça firmemente enraizada no vaso, regue a costela de Adão regularmente, 2 vezes por semana. O solo deve estar sempre ligeiramente úmido ao toque, mas cuidado para não encharcar o substrato. Prontinho! Mas quem quiser pode arriscar a plantar o talo colhida no passo 1 direto no vaso, pulando para o passo 4. Você verá que na planta mãe, onde você cortar o talo, logo nascerá um novo talo e novas folhas. A costela de Adão não tem frescura, se regenera super fácil. Fique atento, a manutenção do seu jardim fica mais fácil e rápida se você contar com algumas ferramentas manuais. Indispensável para preparar o cultivo de plantas, a pazinha, fabricada com metal ou fibra de vidro, é bastante resistente. O sacho, que ajuda a preparar a terra, e o ancinho, utilizado para arar o solo do jardim, também são peças importantes. Qual o melhor tipo de vaso para a costela de Adão? Não importa o material do vaso, o principal é ele não ser nem muito grande e nem muito pequeno, podendo ter uma variação de 10 centímetros a 40 centímetros de diâmetro. A única coisa que não pode faltar no vaso para a costela de Adão é uma boa drenagem, por isso prefira vasos mais porosos e que possuam orifícios para ajudar a água a escorrer. Quais os benefícios da costela de Adão? Karen Marini, do escritório de paisagismo Leve-onde-Flor, @Leve-onde-Flor, conta que além de enfeitar o ambiente com sua beleza e purificar o ar, a costela de Adão é muito recomendada pelo Feng Shui para atrair boas energias. Ela também é considerada uma planta que atrai boa sorte, longevidade e esperança. A planta costela de Adão é venenosa? A costela de Adão pode ser considerada uma planta venenosa, pois contém ácido oxálico que pode causar irritação. Portanto, todo cuidado é pouco se você tem crianças e pets em casa. Segundo o Guia Prático para a Identificação de Algumas Plantas Tóxicas em Jardins, da Embrapa, se mastigada, a folha pode causar problemas para pessoas e animais domésticos, causando perda da voz, irritação da boca e urticária, acompanhada por intensa coceira. Já o fruto pode ser ingerido apenas quando estiver totalmente maduro, e mesmo assim pode causar urticária, se ingerido em grandes quantidades. Conclusão. E é isso. Além de ser uma planta maravilhosa, você viu que cuidar de costela de Adão é super fácil, já que é muito resistente. Seguindo esses cuidados básicos e com seu vigor natural, são suficientes para você ver sua monstrinha crescer saudável e cheia de vida. Ainda sucesso em qualquer interior, essa planta de folhagem única combina perfeitamente com os mais variados estilos decorativos, especialmente com decorações clássicas, contemporâneas naturalistas, assim como interiores mais boêmios ou mesmo retrós. Compartilhe com todos esse guia completo de como cuidar de costela de Adão e comente em que altura sua planta já está. Gostou das dicas? Já se inscreva no canal. Tem alguma dúvida? Deixe seu comentário.